Tudo bem? Só me apresentar e uma correção. Eu sou o Luciano Xavier, sou representante da Missão Portas Abertas, sou um dos representantes da Missão Portas Abertas no Rio de Janeiro, e eu congrego na Igreja Batista dos Povos, em Duque de Caxias. O bairro da igreja é Vila Maria Helena, mas a gente está mais próximo a Santa Cruz da Serra. Raiz da Serra já é um pouco mais distante daqui, né? Eu estou distante, mas não tão distante assim. Estou antes de Santa Cruz da Serra. E a ideia, irmãos, hoje, nessa manhã, não é trazer para você uma palavra que vai assim, confortar o teu coração, vai aquilo que você quer ouvir, mas eu creio que a necessidade de a gente ouvir e você participar de tudo isso que nós vamos ouvir nessa manhã. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre a Missão Portas Abertas, já tenha ouvido falar sobre o irmão André, né, que ficou conhecido como contrabandista de Deus. Mas se você já ouviu falar, você vai ouvir informações atuais do que tem acontecido no campo, do que tem acontecido dentro do contexto de perseguição, algo que é tão complicado para a gente entender, porque a nossa cultura é totalmente diferente da realidade que eles vivem em diversos países, e inclusive até países que fazem fronteira com o Brasil, como é o caso da Colômbia, e às vezes a gente imagina e pensamos que isso é coisa que só ocorre na África ou na Ásia, né? Então, falar um pouco para vocês a respeito disso. Eu queria trazer um versículo para vocês que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 25, verso 4. Só a parte A do versículo. É o versículo tema do mês de maio, da missão. Nos diz assim o texto: porque o Senhor tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado nas suas aflições, foi um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. Deus tem sido esse refúgio para todo servo dele, e principalmente para aqueles que têm sofrido perseguição. Tá? É uma realidade de que tem acontecido em mais de 380 milhões de cristãos ao redor do mundo. Aí isso a perseguição ela aumenta a cada ano. Né? A cada ano a perseguição ela aumenta e a classificação da perseguição também ela aumenta. Antes a perseguição se dividia em 3 formas. Tinha moderada, a extrema e a severa. Hoje em dia a moderada já não existe mais, porque era uma classificação de perseguição um pouco mais, não tão rígida, um pouco mais branda, se aqui você consegue entender. Só que a realidade de mais de 50 nações não é de ter uma perseguição moderada. Ou ela é extrema ou ela é severa. Tá? Eu queria que a gente pudesse colocar PowerPoint para a gente poder dar uma olhada. Um pouco claro, mas eu acho que dá para ver. Aqui está o slogan da missão, né? O peixe e o símbolo ali do arame farpado, por causa da perseguição. Cristãos continuam sendo presos, e essa é uma realidade que a gente precisa orar por eles todos os dias. Pode passar. Aqui nós temos o ranking de perseguição, mais de 380 cristãos perseguidos ao redor do mundo. Pode ser que você não consiga visualizar da onde você está, mas aqui tem um mapa mundo, tem uma bolinha preta e um número. Esse número significa o ranking que essa nação ela se encontra na perseguição. Tá? Lembrando que quanto menor o número, maior a intensidade de perseguição que essas nações elas enfrentam. E você pode observar que aqui, como eu falei, Colômbia, aqui temos o continente americano, onde tem também Nicarágua, México e Cuba, que Cuba, por um tempo, no ranking não tão pequeno o número, mas com a perseguição acontecendo, e agora já
numa questão um pouco mais rigorosa no índice de perseguição. Essa lista, irmãos, são 50 nações. Não significa que há hoje no mundo 50 nações onde a perseguição acontece. A Portas Abertas trabalha com 50 nações. Mas no ranking, só que nós estamos em mais de 60 países, levando treinamento para a liderança, levando suporte para quem é perseguido, para que ele possa se manter firme através da dificuldade que ele enfrenta diariamente, 24 horas por dia. A perseguição ela não vai acabar. Tá? Inclusive, o que eles pedem de oração é que eles permaneçam firmados em Jesus. Posso orar para a perseguição acabar? Não, por dois motivos. Primeiro, porque não vai acabar. A perseguição ela vai continuar até Jesus vier. Porque quando no Atos a gente vê a igreja espalhando e Paulo perseguindo, Jesus se revela para Paulo e pergunta: por que você me persegue? Só que Paulo achava que ele estava perseguindo um grupo de homens, mas ele perseguia o próprio Jesus. A igreja representa Jesus Cristo na terra, por isso que a igreja ela é perseguida em algumas nações como essa. Tá? E o segundo motivo que pode te confrontar é que quando a gente pergunta para um cristão perseguido se ele quer que nós oremos para a perseguição acabar, eles vão dizer que não. Para não fazer isso. E eles dizem o motivo que eles pedem para não fazer. Eles falam que a perseguição ela é boa. Ela traz benefício para quem é perseguido. Porque quem é perseguido, ele vai orar mais. Ele vai ler mais a Bíblia. Então a intimidade, o relacionamento dele com Deus vai ser maior. Ele vai aproveitar o tempo que ele tiver de acesso à palavra do Senhor, e em muitos casos não tem a Bíblia impressa na sua língua, ou pode ser que tenha, mas ele não tem acesso à palavra do Senhor, uma Bíblia para dizer que é sua. Só que quando eles têm acesso, que é emprestado, que a Bíblia circula nas igrejas, ele vai ler durante o tempo que ele tiver, ele vai valorizar aquilo ali, ele vai gravar, ele vai guardar no seu coração. Então eles pedem para que quando a gente orar, orem para que eles permaneçam firmados em Jesus e também orar para aqueles que estão perseguindo eles. Pode passar. 1 em cada 7 cristãos no mundo é perseguido por amor a Jesus. Pode passar. Mais de 4.000 cristãos foram mortos pela fé em apenas um ano. Do total dessas mortes, no período, 69% aconteceu na Nigéria. Tá? Como é que é feito esse índice? A Portas Abertas faz um estudo disso, pesquisa. Nós temos pessoas que estão dentro dessas nações, dando suporte, também coletando informações do que tem acontecido, de como tem se propagado a perseguição em diversos lugares. São pessoas que vivem no anonimato, no sigilo, não pode ser divulgado o nome, a identidade dessa pessoa, não só pela questão da sua integridade física, como também para que não se perca todo o trabalho que é realizado. E são pessoas importantíssimas para que esses dados da lista mundial cheguem até nós aqui, para que, com uma finalidade, que nós oremos. Não vai adiantar nada ter um pouco de conhecimento do que tem acontecido nessa manhã, se a partir de agora você não começar a pensar que você precisa interceder por isso. Tá? E esse número é alarmante porque na Nigéria é o lugar onde mais cristãos são assassinados por causa do Evangelho. Não é a nação no líder do ranking, mas é o lugar onde mais cristãos são mortos. Tá? Mulheres são sequestradas, meninas são sequestradas com uma finalidade de serem usadas como escravas sexuais, são obrigadas a se casarem com muçulmanos, com terroristas, tá? São obrigadas a se casarem com muçulmanos, e em muitas igrejas são invadidas durante o culto, aonde acontece o ataque, pode ser que incendeiam a igreja ou fuzilem os irmãos. Nós não vamos mostrar nada dessa situação, do que acontece, os vídeos para passar, simulando alguma coisa, mas nada com essa realidade, porque a intenção
não é comover ninguém, não é trazer sentimento de pena ou trazer um pensamento de coitados desses irmãos. Tá? A intenção é que você se conscientize de que essa é uma realidade diária e que você precisa fazer parte disso. Porque a Bíblia fala que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. E nós precisamos nos envolver com isso e orar por esses irmãos. Pode passar. Cristãos que arriscam tudo para seguir a Jesus precisam ser fortalecidos. Ali tem uma jovem norte-coreana. A Coreia do Norte continua sendo o pior lugar para um cristão viver. Há uma ditadura ali do imperador da família Kim, que foi o avô, o pai, agora é o neto. Mas na Coreia do Norte, o norte-coreano ele recebe uma lavagem cerebral. Ele aprende que não existe Deus. Deus não existe. E quem é o Deus deles? São os imperadores. E na maioria dos lares norte-coreanos precisa ter o quadro dos 3 Kims na sala aonde eles reverenciam os 3. Tá? Um casal norte-coreano casado, tanto a esposa quanto o esposo, jamais poderá dizer um para o outro que ama, mesmo que isso seja uma realidade, mesmo que ame o seu cônjuge. Não poderá fazer isso, porque se for descoberto, se for delatado, sofrerá punições e será preso. E a prisão lá não é igual a uma prisão aqui no Brasil. São campos de concentração, trabalho forçado, e não importa se é homem, se é mulher, e inclusive até crianças. 12 horas de trabalhos ininterruptos, aonde eles precisam trabalhar, e quando eles são presos, eles não têm identidade. Tá? Recebe um número qualquer, mas aquele número ali não é dele. Pode ser que aquele preso seja livre ou morra, mas virá um outro preso, independente se é homem ou mulher, vai receber aquele mesmo número. Não é como o CPF, que eu tenho um e você tem o seu. Ou seja, eles lá não são reconhecidos nem como uma pessoa. Tá? Só que, da mesma forma, o norte-coreano ele aprende que não existe lugar no mundo melhor para se viver do que na Coreia do Norte. Uma nação que está privada de alimentos para sua população, aonde não tem acesso a nenhuma informação de fora, televisão, internet. Inclusive, para deixar o território norte-coreano é preciso ter uma autorização do governo. Não pode sair sem o governo ter ciência de que vai sair do território norte-coreano. Tá? Existem aproximadamente 400 mil do norte vivendo o evangelho totalmente secreto, a ponto de, às vezes, ter o casal e um ser cristão e não poder compartilhar da fé com a sua esposa. E há relatos até de que, às vezes, os dois são crentes e eles não compartilham a fé um com o outro, porque tem medo de ser entregue e poder ir para a prisão. Tá? Há aproximadamente também em torno de 70 mil cristãos na Coreia do Norte vivendo em campo de concentração. É praticamente impossível conseguir fugir da Coreia do Norte, mas alguns conseguem fugir e vão para a China. Só que o que acontece? Chegando na China, eles podem ser entregues para as autoridades chinesas e eles vão ser deportados. E aí, uma deportação pode ser que eles venham a ser assassinados, porque a pena pode ser a morte. Tá? Alguns casos de pessoas que fugiram, voltaram para a Coreia do Norte, ficaram só presos, não morreram, como o caso do irmão Timóteo Cho, que em 2023 ele esteve no Brasil, né? Ele esteve em São Paulo, ele deu o testemunho dele. Tem o testemunho dele no Dizoscope, do Douglas Gonçalves, onde ele dá o testemunho de como foi a prisão para ele, de como ele encontrou Jesus, porque eles pensam que a Bíblia é um livro maldito, um livro amaldiçoado. A cruz também é um sinal de maldição, não naquilo que a Bíblia fala, porque não pode nem ser tocado. Eles aprendem dessa forma. Tá? Pode passar. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Aqui nós temos a foto do irmão André,
que é o fundador da missão Portas Abertas. Inclusive, esse ano, a missão completa 70 anos internacional, né? No dia 1º de maio agora, completou 47 anos no Brasil, de fundação aqui no Brasil, mas a missão ela existe há 70 anos. O irmão André era um jovem holandês, na época, em 1955. Quem aqui já ouviu falar no irmão André? Quase todo mundo já sabe. Então conhece a história do... Todos leram o livro Contrabandista? Vou contar, alguns leram. Vou contar a história que você vai lembrar do que eu vou estar falando. Isso está relatado no Contrabandista 1. Ele recebe esse convite para um congresso universitário para jovens em Varsóvia, na Rússia. O comunismo fez esse congresso e queria convidar também jovens do mundo inteiro, inclusive jovens cristãos. O irmão André sai da Holanda, ele vai para lá e ele vai visitar uma igreja, ele tem a oportunidade de trazer a palavra. Ele está pregando, tem uma pessoa traduzindo para o russo, mas ele observa a plateia que ninguém acompanha a leitura bíblica. Ele acha aquilo muito estranho, mas continua. No final, ele vai conversar com o pastor, chama o tradutor para interpretar, e ele faz a seguinte pergunta: vocês não têm o hábito de abrir a Bíblia aqui quando alguém está pregando? O pastor fala: nós até teríamos esse hábito, se nós tivéssemos uma Bíblia. Quando você vier, por favor, traga-nos Bíblias. Aquilo ali foi como se o irmão André tivesse sido agredido, ele ficou muito triste com aquilo, ele foi orar, e Deus falou com ele na oração nesse versículo: fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ele entendeu que nenhum cristão deveria enfrentar a perseguição sozinho e que nenhum cristão deveria ser privado de ter acesso à palavra do Senhor. E a partir daquele momento ele começa a contrabandear Bíblias para dentro do leste europeu, dentro da cortina de ferro, o bloco do comunismo, que naquela época era a maior resistência para o evangelho avançar nas nações. Ele enche-se fusca da foto de Bíblias, mas ele faz várias orações, e uma oração que está no livro, que eu gosto de contar e relatar, é a seguinte: ele fala: Senhor, no seu ministério, o Senhor fez com que diversas pessoas que não enxergavam viessem a ver. Mas nesse momento eu peço que o Senhor faça de forma diferente. Não permita que esses homens vejam o que tem dentro desse fusca. Numa determinada noite ele para numa fronteira para receber o visto de entrada numa nação. O guarda, sentinela, revista todo o carro, pega, carimba o passaporte dele, entrega e fala para ele assim: olha, eu não sei para onde você vai, eu não sei qual é o seu destino, mas se você demorar a chegar, você corre sério risco de perder todas essas verduras e todos esses legumes que estão dentro do seu carro. A partir daquele momento, entendeu que Deus estava levando ele para uma realidade um pouco maior, e Deus iria usar a vida dele, iria usar esse projeto para abençoar aquelas nações. E assim começou a missão Portas Abertas. É uma questão que às vezes as pessoas falam assim: pô, mas um crente sendo um contrabandista, contrabando ele é crime em qualquer nação. Só que entre obedecer à voz de Deus e obedecer à lei dos homens, ele obedeceu aquilo que Deus tinha levantado ele para fazer. E ele falava uma coisa: eu nunca menti, mas eu orava a Deus para que não fosse interrogado e precisasse contar a verdade, não só pela a integridade física dele, mas por aquelas pessoas que iriam receber a palavra e já tinham recebido, que poderiam ser presos. Então, quando ele faz esse ato e ele escreve o livro O Contrabandista de Deus, na verdade ele dita, quem escreve são outras pessoas, ele dita a história, ele é muito criticado até mesmo pelos cristãos. No mundo inteiro, um crente ser um contrabandista, mas ele relata a respeito disso. Inclusive, depois, ele lança o livro Não Há Portas Fechadas para Deus, e esse livro voltou a ser divulgado, onde ele conta que não existe nação que se feche para o evangelho, que se feche para a obra de Deus. Então, para uma forma dele explicar o porquê que ele se torna o contrabandista de Deus. Ele não queria ter esse suposto apelido, mas ele obedeceu aquilo que Deus deu para ele fazer. Pode passar, por favor. Pode passar. E o que você pode fazer? Vou falar sobre isso no final dessa apresentação do slide, sobre que você,
a atitude que você pode ter. Pode passar. O tema, né? Aí está falando do pastor Soré, que deixou para trás uma linda casa e uma igreja em crescimento e fugiu com a esposa e os 2 filhos, além de outras 15 pessoas. Esse ano, eu não sei se vocês aqui vão realizar o DIP. Vão realizar o DIP aqui? Sabe o que é o DIP? Vocês? Sabe? Então, vamos fazer? Esse ano, o DIP, o tema do DIP é cristãos deslocados, né? Que vai trabalhar com cristãos que precisam se deslocar do seu próprio país, buscando um local seguro para se manterem em campos de deslocados. Por que eles são deslocados? Por causa da perseguição. Os terroristas, né, e não só muçulmanos, deixar bem claro, que não são apenas os muçulmanos que perseguem, né? A gente vê aí a Índia com uma perseguição alarmante também, e já há vários anos, e muitos cristãos indianos precisam sair do seu território e procurar um lugar mais seguro para estar. Então, nós vamos trabalhar com cristãos deslocados, principalmente na África subsaariana, né, onde dentro da África subsaariana, mais ou menos 15 nações está na lista de perseguição, e muitos crentes ali precisando fugir. E é uma diferença, irmãos, entre deslocados e refugiados. Refugiado, acontece a guerra ou a perseguição no seu país, ele sai do seu território nacional e vai procurar um lugar seguro numa outra nação, como acontece principalmente no Oriente Médio, onde tem os campos de refugiados, ali para abrigo para sírios, para iraquianos, né? Que a gente vê muito mostrando na televisão, e às vezes a gente vê uma matéria também, até relato de missionários também trabalhando nesses lugares. Isso é o refugiado. Deslocado, ele sai da sua cidade, do bairro onde ele reside, e vai procurar abrigo dentro do seu território mesmo, nacional. Mas ele precisa se deslocar, ele não tem um paradeiro fixo, ele precisa procurar abrigo, um lugar seguro. Não porque ele cometeu nenhum crime ou por causa da guerra, é sim por causa da perseguição que tem assolado esses irmãos, mas eles permanecem firmados em Jesus e entendendo que Deus tem sido com eles por onde quer que eles estejam. Tá? Pode passar. Cristãos na África subsaariana são obrigados a abandonar suas casas e sobreviver em campos de deslocados. Apesar da sua realidade atual, o pastor Soré ainda olha adiante e deseja continuar seu ministério. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E quando eu falo que nós não podemos ter um pensamento ou sentimento de pena ou achar que eles são coitados, porque isso não é uma mentira. Se algum cristão brasileiro imaginar um cristão perseguido com esse pensamento que é errado, precisa entender um pouco como é toda a realidade de um cristão perseguido e ver a diferença que é. Porque não tem ideia grande para ouvi-lo, não tem material para ele poder, muitas vezes, ensinar, discipular, mas ele está fazendo, ele está realizando. E em muitos casos, não está falando bobagem. E na maioria dos casos, não está levando heresia, está falando a palavra da verdade. Porque eles estão sendo ensinados com a palavra que é verdadeira. Não tem acesso, às vezes, a uma casa decente, a água, a luz, um emprego, às vezes perdem o emprego por causa da perseguição. Estão sendo presos e dentro da prisão ainda estão sendo humilhados, estão sendo espancados todos os dias. Mas muitos deles dizem o seguinte: mudou apenas meu campo de batalha, meu campo missionário apenas mudou. E eles estão pregando, eles continuam. E às vezes, por uma situação tão pequena, tão minúscula, muitos cristãos aqui no Brasil querem deixar de
de seguir a Jesus, desempenhar a sua função, seja ela qual for, na igreja, que às vezes é um líder e a situação tá difícil e quer parar, quer desistir. Pode passar. Nós lutamos para permanecermos vivos. Ao Abraão deslocado na Nigéria. Como eu falei, a Nigéria é o país onde mais cristãos são mortos. Esse número, irmãos, de quase 4 mil, isso é de outubro de 2023 a setembro de 2024. Só que de 2022 a 2023, esse número foi 5 mil cristãos mortos. Sendo que um ano anterior, agora na classificação atual, o percentual dentro da Nigéria foi de 69% de quase 5 mil. Um ano antes, o percentual dentro da Nigéria foi de 87%. São números alarmantes, sim. São números grandes, sim. Só que eu já tenho mudado um pouco o quadro dessa realidade de perseguição. Como eu falei, muitos sequestros acontecem, as mulheres são levadas para serem usadas como escravas sexuais. Agora, em abril, completou 11 anos de um sequestro em Chibok, na Nigéria, né, onde mais de 300 meninas foram sequestradas. Ainda existem meninas que os pais não sabem o paradeiro de onde essas meninas estão, não sabem se estão vivas, se morreram, o que levou, como é o caso de uma menina que na época ela era uma jovem, isso já passou, já é adulta, né, se estiver viva, mas a mãe ora por ela todos os dias, que é a Leia Sharibu. Todos os nomes são fictícios, todas as fotos que vocês veem aqui são fotos. Se for um nigeriano, vai ser um outro nigeriano, não aquele especificamente, mas as histórias são reais, porque eles estão no contexto de perseguição, não pode divulgar, não pode passar. Por exemplo, se vier um cristão perseguido no Brasil, não poderá tirar foto, filmar, ou muito menos transmitir esse culto. Tá? Muito obrigado. Tá? Essa é a realidade que a gente tem visto. Mas a luta é para permanecer vivo. Por qual motivo ou por qual intenção você tem lutado? A minha luta, a sua luta é por quê? Tem algo específico? É valioso para você? Com certeza é. Com certeza é. Para ele também. Para eles também. Mas é para permanecer vivo. Não é por um objetivo que você pode perder a sua vida, por algo que às vezes você quer alcançar, por alguma dificuldade que você está tendo, mas não se manter vivo por causa da perseguição. Pode passar. Nós tivemos que fugir para salvar nossas vidas. Aí o pastor Soré, que é de Burkina Faso, uma nação africana dentro da África subsaariana. Pode passar. Abrigo para cristãos deslocados. Aí é a campanha que nós estamos fazendo nesse mês, onde todas as pessoas que desejarem ofertar nesse sentido, esse valor da oferta vai com essa finalidade nesse mês de maio para dar abrigo para esses cristãos deslocados e trazer um pouco de um conforto para eles, na necessidade que eles têm. Pode passar. E você pode se engajar nessa causa. Eu creio que cada um de vocês, principalmente os maiores de 18, receberam uma ficha de prospecção, né? Aonde está... Você me empresta a sua ficha aqui rapidinho? Já te dei. Para que essa ficha, irmãos? Essa ficha aqui tem uma finalidade. Você vai preencher os seus dados, tem o caneta ali fora, se você quiser fazer isso ou no intervalo, eu tenho caneta lá na mesa, lá no stand, com todos os seus dados, tá? Aqui está dizendo, envolva-se com a igreja perseguida, tem a foto do irmão André lá no final, tem essa foto aqui do prédio de uma igreja na Nigéria. Essa igreja ela foi incendiada quando um culto acontecia, mas os irmãos permanecem cultuando ao Senhor aqui. É perigoso? Sim, é. Pode ser que você tenha visto isso aqui num Reels, no Instagram, porque o pessoal fez um vídeo de um culto com essa estrutura que sobrou do prédio. Pode ser que alguém tenha... Eu vi isso.
e na hora eu lembrei do que é. É uma igreja na Nigéria, tá? Os irmãos estão adorando ao Senhor. E você pode se tornar um parceiro da igreja perseguida, tá? Preenchendo e me entregando no final. Obrigado, querido. Ao preencher e me entregar, você vai receber a revista da missão Portas Abertas na sua casa, aonde a revista tem informações de tudo que está acontecendo, testemunho dos cristãos perseguidos e um calendário de oração para você orar, para você interceder. Tá? A finalidade não é apenas você receber a revista, e sim você orar. Essa revista ela vai um boleto com uma sugestão de oferta. É boleto, é uma cobrança? Não é uma cobrança. É um convite para que você se torne um parceiro da missão. Ao efetuar essa oferta uma única vez, você recebe durante um ano a revista na sua casa. A revista ela é impressa mensalmente, então todo mês você vai estar recebendo a revista na sua casa com essas informações para que você ore, para que você interceda por esses irmãos perseguidos. Tá? Então, se você desejar fazer agora ou no final, mas eu te peço que você seja um participante, entenda essa realidade do cristão perseguido e, ao adquirir qualquer um dos produtos que nós temos lá atrás, automaticamente você já recebe a revista, já entra como uma doação, qualquer coisa que você venha adquirir, dos valores que o menor valor que eu tenho ali, o produto com o menor valor é R$5, e o de maior valor é 45, que são as camisetas. Inclusive, um dos modelos é essa que eu estou aqui, que é a Esperança, e tem outros modelos de camisas ali. Então, você fazendo isso, você já entra como um parceiro da missão, já recebe a revista durante um ano na sua casa, para você orar e interceder, tá bom? Vamos ver aquele primeiro vídeo, por favor? A Igreja de Cristo está sob ataque. Em muitos países ao redor do mundo, milhões de cristãos são pressionados e isolados pelo simples fato de seguirem a Jesus. Mas o socorro vem de Deus. Por meio de Jesus, Ele nos tornou um só corpo, uma só família. E Ele nos chama para apoiar nossos irmãos e irmãs na fé diariamente. O princípio da igreja é a unidade do corpo de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são os únicos que importam. Jesus disse: se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Foi em 1955 que o irmão André recebeu um chamado. Após uma visita a uma igreja no leste europeu que não tinha acesso à Bíblia, ele começou a entender que em muitos lugares, cristãos tinham o direito de conhecer a Jesus negado. Deus falou comigo por meio de sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Com Bíblias escondidas em seu Fusca, o irmão André começou a cruzar fronteiras de países fechados, levando o Evangelho para aqueles que não tinham acesso, ficando conhecido como contrabandista de Deus. Assim começou a missão Portas Abertas, com a certeza de que nenhum cristão deve enfrentar a perseguição sozinho. Desde então, nosso compromisso é ouvir as necessidades da igreja perseguida e fortalecê-la por meio da conexão com a igreja brasileira, para que cristãos que precisam de esperança permaneçam firmes. Estamos presentes em mais de 60 países ao redor do mundo. Além de Bíblias, equipamos a igreja local e capacitamos líderes para que eles continuem sendo a luz de Jesus nos lugares mais hostis para os cristãos. Levamos também ajuda emergencial para os mais necessitados e projetos de geração de renda. Nos países livres, compartilhamos sobre a realidade da igreja perseguida por onde quer que formos. O que mais Deus precisa fazer para entrar no meu coração, até que eu possa sentir a dor do meu irmão e chorar junto com ele? Tudo que me lembra deles é bem-vindo.
O número de cristãos perseguidos aumenta a cada ano, mas a Igreja de Cristo não para de crescer. Nossos irmãos e irmãs em Cristo precisam de nossa oração, apoio e encorajamento para serem fortalecidos para enfrentar a perseguição. Pode colocar o outro também, por favor. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28.000 propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida, e as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população.
Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Irmãos, pode ser que você não tenha conseguido ver a imagem por causa da claridade, mas deu para ouvir e entender um pouco a realidade. Eu queria só, já no final, dar alguns, assim, do que a gente tem ali atrás para vender. Temos um livro ali que o título dele pode trazer para você uma certa curiosidade. O título do livro é A Insanidade de Deus. Seria Deus insano? Qual é a história do livro? Um casal de missionários norte-americanos, eles vão para uma nação na África, e chegando lá, eles são acometidos de uma tragédia na família, e o pai, ele questiona Deus porque ele sai dos Estados Unidos, ele vai para a África para pregar, e aquilo ali acontece. E Deus pergunta para ele se ele servia a Deus por aquilo que Deus poderia oferecer, por quem Deus era. Né? Você me adora por aquilo que eu posso te dar ou por quem eu sou? E a partir desse momento, Deus começa a falar o coração dele, ele vai para algumas nações dentro da antiga União Soviética. Numa nação, ele conhece uma história que, na minha opinião, são histórias fascinantes, são histórias que mexem com o crente. Ele conhece um rapaz chamado Dmitry. O Dmitry compartilha do seu testemunho no livro, ele fala da história do Dmitry. Dmitry era casado, tinha 2 filhos pequenos, ele começou a fazer um culto doméstico para a esposa e as crianças, e aquele culto começou a chamar a atenção dos vizinhos ao redor, e alguns vizinhos começaram a ir para o culto e começaram a se converter, mas ia para a casa do Dmitry sem trazer transtorno, aquela coisa assim, entra um ou outro sem levantar suspeita, mas até que muita gente entrando, o movimento ali, Dmitry foi denunciado, Dmitry foi preso, colocaram Dmitry numa prisão a mais de 100 quilômetros de distância da sua família, numa prisão de alta periculosidade, presos, os piores presos que tinham naquela nação. E Dmitry, desde o primeiro dia que ele chega nessa prisão, ele canta um louvor de adoração ao Senhor. E toda vez que Dmitry cantava aquela música, ele era surrado, ele apanhava para que ele parasse de cantar, porque os presos não queriam ouvir aquela canção. No outro dia, Dmitry estava cantando a mesma música do dia anterior, e ele tomava uma outra surra dos presos, e diariamente os guardas levavam um termo para ele assinar, que era como se fosse o habeas corpus dele, mas ele precisava negar a fé em Jesus, e Dmitry dizia que ele não iria negar. E aí ele não apanhava somente dos presos, como também dos guardas. Num belo dia, eles pegam uma mulher muito parecida com a esposa do Dmitry, passam com ela na frente da cela onde ele estava preso, levam essa mulher para uma sala ao lado, espancam uma mulher, violentam uma mulher para forçar o Dmitry a entender que eles estavam fazendo aquilo ali com a esposa dele para que ele negasse a fé em Jesus. E naquele dia ele falou, olha, agora vocês foram longe demais. Amanhã tragam o termo que eu vou assinar. Porque o psicológico dele já estava abalado, ele imaginou que realmente era sua esposa. Só que naquela noite, ele teve um sonho, onde no sonho, ele ia na casa dele, ele via as pessoas que eram da igreja orando por ele, a esposa dele orando. E naquela manhã, quando os guardas chegam com um termo para ele assinar,
ele fala que ele não iria assinar porque ele havia sido enganado por eles, ele não ia assinar, independente do que acontecesse, ele permaneceria preso naquela prisão, desde que fosse morrer ali dentro, mas ele não negaria a fé em Jesus. Passa-se um tempo, a igreja orando, o pessoal orando, e Dmitry, ele recebe a liberdade, e ele está sendo solto, ele está saindo da prisão, e ao passar no corredor, ele escuta mais de 600 homens cantando em um único som, o mesmo louvor, a mesma música que desde o primeiro dia ele cantou e ele apanhava por cantar aquele louvor de adoração ao Senhor, num contexto de perseguição, onde ele era forçado apanhando para que ele viesse negar a Cristo. Isso são histórias de irmãos como 380 milhões. Igual Dmitry, existem mais 380 milhões que podem estar vivendo essa mesma realidade que Dmitry viveu. E pode ser que isso mexa com você, isso toque teu coração e você queira entender um pouco mais, não só a história do Dmitry, como a história de outros irmãos que estavam presos ali naquele lugar, aonde em alguns o pensamento era o seguinte: o crente, para ter intimidade com Deus, ele precisaria ter sido preso pelo menos uma única vez por causa do Evangelho. Independente se tinha conhecimento de teologia, dos dons, podia ter os dons todos que a Bíblia fala, mas se ele nunca tivesse sido preso, ele não, para aquelas pessoas ali, significava que ele não tinha intimidade com Deus. Tá? Então, no final, se você desejar passar lá no stand para olhar, não só o Contrabandista ou Insanidade de Deus, tem outros materiais ali que eu posso estar apresentando para vocês ali de uma melhor forma. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse ministério em nome de Jesus.